Vamos falar sobre sexo ou sobre desejo sexual? Meu nome é Alexandre Rosendo, eu sou endocrinologista e nesse vídeo eu quero conversar sobre o que muito tem afligido os pacientes no meu consultório. Pacientes que não conseguem mais ter desejo pelo seu parceiro ou pela sua parceira, e isso gera muita aflição. No vídeo eu vou conversar sobre o que compõe um desejo sexual, uma relação sexual satisfatória, quais os neurotransmissores que estão envolvidos, e com isso espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, considerem se inscrever e dar o seu like. O desejo sexual ele tem várias partes. Tem a parte da fantasia, a parte da excitação, do orgasmo e da resolução. A fantasia é quando eu penso, eu imagino, são atividades mentais que me fazem levar ao segundo passo, que são as reações orgânicas. Essas reações orgânicas podem ser várias, né? Desde as mais óbvias, como a ereção no homem ou a lubrificação na mulher, mas outros sinais mais subclínicos, como aquele sorriso, a face corada, o olhar malicioso. São sinais que você está excitado devido àquelas fantasias que você teve, ou ao estímulo direto do toque com o outro. Depois isso vai ter a excitação, com a ereção, a lubrificação, a relação sexual da maneira que for, o orgasmo, que deve ser o clímax do prazer, e a resolução, que é aquela sensação de foi tudo muito bom, de relaxamento e de aconchego. Mas quais são os principais problemas? A primeira parte que vamos conversar é sobre a questão comportamental e das fantasias. Fantasia é quando você pensa em sexo. Pensa de uma maneira efetiva, que você está ou olhando para uma pessoa, ou encostando, tendo tato com aquela pessoa, ou imaginando uma situação junto com aquele outro ser. A fantasia, ela requer algumas pré-condições, vamos falar assim. A primeira delas é que você tenha prazer pela vida. Quando a gente não tem prazer pela vida, a gente não consegue ter uma imaginação adequada. A gente se esconde na fantasia, mas a gente não imagina aquilo que seja real. Então a gente tem que ter uma vida prazerosa e por isso que doenças que afetam o prazer, a satisfação com a vida, como depressão, ansiedade, interfere muito na minha capacidade de fantasiar. Outro fator que tem interferido muito com a fantasia é a rede social, internet, pornografia. Quando eu me habituo a usar uma pornografia ou me estimular através do contato visual de uma rede social, Instagram, YouTube, vídeos, eu me acostumo com o meu estímulo com algo que não é real. E, portanto, o estímulo que é algo potencialmente real fica menos potente. Nenhum homem, nenhuma mulher pode competir com as imagens do Instagram, com o Photoshop, com os filmes, com todas as estratégias feitas para que aquela imagem seja sexualmente atraente. Me recordo agora de casos em que o aumento do consumo de pornografia e principalmente masturbação como uma causa comum de disfunção sexual do casal, homem ou mulher. Além disso, para que a gente tenha uma boa fantasia, a gente tem que estar tranquilo, relaxado, ou seja, o nosso cortisol tem que estar baixo. E com isso, é importante que eu tenha uma saúde em forma, pratique atividades físicas, tenha uma boa alimentação e principalmente tenha um sono de boa qualidade. O sono que não é de boa qualidade, ele está nitidamente relacionado à redução do desejo sexual. Além da fantasia, vamos falar um pouco agora sobre dois neurotransmissores, que são as endorfinas e a ocitocina. A ocitocina é o neurotransmissor do apego, do abraço. Sabe quando você chega para o teu marido, para tua esposa ou para tua mãe e dá aquele abraço demorado, que você respira fundo e sente totalmente protegido e completo com aquela pessoa? Essa sensação é em parte pela liberação da ocitocina, que é o neurotransmissor do apego. Ele tem outras funções na gestação, na lactação, mas nesse caso que a gente está falando aqui, ele é muito importante e ele é estimulado na interação social. Tem vários estudos demonstrando que pessoas que têm menor interação sexual teriam uma menor atividade da ocitocina. E com a pandemia, com o fica em casa, com tudo isso, houve um grande problema no apego. Não é normal você passar um dia inteiro sem ter contato visual, físico ou abraçar alguém, de preferência que você goste. Então você pode estimular a ocitocina com eventos sociais,
com jogos, esportes, lutas, onde eu tenho contato físico, com relacionamentos mais profundos, uma boa amizade, um relacionamento religioso, o relacionamento íntimo mesmo do casal. Então muitas vezes a ereção não se dá, a lubrificação não se dá, porque faltou antes disso, assim, na hora do jantar, 2 horas antes, aquele olhar, olho no olho, aquele abraço mais prolongado. E sem nada disso, muitas vezes a gente não é máquina para chegar naquele horário e funcionar sem nenhuma prévia, sem nenhum apego. Existe ocitocina sintética para ser usada em alguns casos, onde a questão do apego ela influencia bastante no desejo sexual. As endorfinas também. Quem não sabe que fazer um exercício de alta intensidade libera endorfina, aquela sensação prazerosa. A endorfina, ela auxilia na ocitocina, ela auxilia no prazer e na liberação da dopamina, que a gente vai falar depois, que é o neurotransmissor da paixão, da vontade, do que me leva adiante. Então é muito importante que a gente tenha períodos de relaxamento, de tranquilidade e de prazer, para que tanto as endorfinas quanto a ocitocina estejam boas e que isso seja o gatilho, o drive para que eu comece a fantasiar e ter a excitação. O segundo grupo de substâncias que eu quero falar é da dopamina e da adrenalina. A adrenalina é muito fácil, todo mundo sabe que quando nós somos estressados, nervosos, a gente não pensa em sexo, ou não pensa em sexo de uma maneira saudável. Então é importante você ter uma vida tranquila, relaxada. Eu não estou falando apenas do ponto de vista psíquico, mas também físico, né? Sono, exercício, regular bem, trabalho com descanso. E esse relaxamento, uma vida mais tranquila, isso também vai modular as adrenalinas e com isso vai melhorar bastante a questão do desejo sexual. A dopamina é uma prima irmã das adrenalinas, que é o neurotransmissor da paixão. Ele é o que dá vontade de você sair trabalhar e ter prazer no trabalho. É o que dá vontade de você olhar para aquela mulher ou para aquele cara. É aquele que nos dá o gatilho de ir adiante, de tomar atitude. E, infelizmente, nós também estamos com muito problema de dopamina nas pessoas. As pessoas, por ter menos prazeres de convívio social, menos prazer no sentido de não ter um objetivo específico, aquelas perguntas básicas, para que a gente veio para cá, para onde a gente vai, qual o objetivo do que a gente está fazendo as coisas. A falta disso nos dá uma carência da vontade. E essa vontade, manifesta por dopamina, também prejudica o desejo sexual. Então o aumento da dopamina em medicamentos que melhoram a dopamina costumam contribuir muito para a melhora do desejo sexual. Desde que esse aumento da dopamina não seja acompanhado de um aumento da adrenalina. Por último, vou falar dos hormônios, claro, como endocrinologista. Testosterona e estradiol. Eles são fundamentais para o desejo sexual e para a excitação, para que a tua fantasia, para que você fantasie mais e para que essa fantasia tenha uma correspondência com o teu corpo físico. Ou seja, eu pensei, eu toquei e esse tocar me deu aquele arrepio, aquela ereção, aquele brilho no olhar. Os hormônios, eles podem ser modulados de várias maneiras. Se fala muito na endocrinologia sobre as grandes doenças que afetam os hormônios sexuais. Basicamente, as doenças na hipófise, que é uma glândula situada aqui, chamada mãe das glândulas, que pode ser afetado por um traumatismo craniano, por um tumor, ou as doenças nas gônadas, no testículo ou nos ovários, que falta de hormônio feminino, no caso do ovário, e do masculino, no caso do testículo, vai dar uma deficiência importante essa questão da excitação. Não tanto na fantasia, não tanto naquela primeira fase, mas na segunda fase da excitação. Além dessas doenças que devem ser investigadas, doenças testiculares, ovarianas e hipofisárias, o nosso hormônio sexual ele pode estar reduzido por uma série de fatores. Má qualidade de sono reduz, inatividade física reduz, enquanto se sabe que a musculação, por exemplo, ela aumenta os níveis de testosterona. Além disso, de dormir bem e se alimentar bem, ter um peso adequado é fundamental para que o teu esteroide sexual haja adequadamente. Se a gente tem muita gordura visceral, a gente produz uma proteína que dá uma sequestrada no hormônio sexual. E você até tem ele no sangue, mas ele não funciona adequadamente. Essa é a primeira parte do vídeo, onde eu estou falando sobre o desejo sexual e sobre a excitação. Posteriormente, eu vou fazer um segundo vídeo sobre a ereção propriamente dita, o orgasmo e o processo de resolução. Até mais!